Programa O Poder da Palavra. E a palavra está em Mateus, no capítulo 7, no verso 13 e o verso 14. E ela diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Esses são dois breves versos que nós iremos partilhar neste dia. Em Mateus, Cristo ele dá 5 grandes discursos. Nós podemos, e os estudiosos da Bíblia, eles dividem o Evangelho de Mateus em 5 grandes discursos. E esse capítulo 7, ele se encontra no primeiro grande discurso que Cristo dá. E este é o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, bastante conhecido. E nesse primeiro discurso, Cristo ele se concentra em apresentar àqueles que estavam ouvindo instruções de como ser um verdadeiro discípulo, de como se encaixar nesse padrão de verdadeiro discípulo, no perfil, na forma de ser um verdadeiro discípulo de Deus ou dele próprio. Em um momento desse discurso, Cristo vai apresentar esses dois caminhos, essas duas portas, que são completamente diferentes uma das outras. E esses dois caminhos, opostos e diferentes, eles conduzem a um destino, conduzem a duas portas, e também nós podemos identificar nesse texto as pessoas que andam por esses caminhos e as pessoas que entrarão por essas portas. E dependendo do caminho aonde se está, da porta que se vai entrar, podemos perceber quem se encaixa no perfil de verdadeiro discípulo, ou seja, no padrão do verdadeiro cristão. Nós devemos entender que Cristo discursa para ouvintes judeus, para o povo judeu. Naquela época e naquele contexto histórico, aquele povo judeu estava completamente envolvido e arraigado numa tradição religiosa muito grande, de costumes muito enraizados. E nós precisamos entender isso também para entender esse texto, para que nós também possamos aplicar essas palavras que Cristo disse há tanto tempo na nossa vida, porque as palavras do Senhor, elas não envelhecem, elas são atuais, elas são para mim e para você hoje. Mas entender que Cristo falava para um povo judeu completamente preso nessas tradições, nessa religiosidade, nesse termo de costumes religiosos. Cristo ele vai dizer assim no início da palavra: entrai pela porta estreita. Por que entrar pela porta estreita? Essa é a pergunta que nós devemos fazer.
E ele já vem logo com a resposta, no mesmo versículo, ele diz, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nós vemos aqui o porquê que nós devemos entrar pela porta estreita. Mas antes disso, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero que você preste atenção que há somente 2 caminhos. Que Cristo, ele não fala de 3, 4, muitos. Que Cristo, ele especifica e ele é enfático em dizer há 2 caminhos. Somente 2. Não temos a opção de muitos. Ou você está de um lado, ou você está no outro lado. Ou você anda por um caminho, ou você caminha por outro. E esses 2 caminhos, eles são completamente diferentes. E eles também diferem para o objetivo, para onde eles conduzem as pessoas. Eles também se diferem para a porta onde eles acabam, da onde eles acabam. Eles são completamente opostos. É como se um estivesse voltado para a direita e o outro para a esquerda. Eles não estão colados, eles não são um do lado do outro. Não há como você estar andando num desses caminhos e resolver de uma hora para outra ir para o outro caminho. Ou ficar com um pé em um caminho e outro pé no outro caminho. Esses caminhos conduzem para lugares opostos, direções completamente opostas. Então imaginem 2 caminhos conduzindo para direções completamente opostas. Não 2 caminhos, um do lado do outro, não. Mas 2 caminhos completamente diferentes que conduzem para lados, conduzem para objetivos completamente opostos. É isso que deve estar em nossas mentes quando imaginamos como esses 2 caminhos que Cristo vai nos apresentar aqui em Mateus, no capítulo 7. Logo depois, ele diz que não somente o caminho, mas a porta também tem uma característica semelhante à do caminho. Muitas vezes nós pensamos que somente a porta é estreita. Ou que somente a porta é larga. Pensamos que somos conduzidos por somente um caminho e estamos andando naquele caminho. Chegará um momento em que nós deveremos decidir. Um específico momento em que nós iremos deparar com 2 portas. Mas quando olhamos para a palavra, nós começamos a perceber que não somente o caminho é espaçoso, mas também a porta é larga. Não somente o caminho é apertado, mas também a porta é estreita. Então, eu quero dizer para você que a palavra é bem clara em nos dizer que você não simplesmente terá um momento na sua vida de decisão, mas que a escolha por esse caminho é em todos os momentos. Não é momentâneo. Não é um momento simplesmente, mas é constante. Não é momentâneo, é constante. O segundo ponto que nós devemos prestar bastante atenção é sobre as pessoas que por esses caminhos andam e que por essas portas entrarão, porque está muito claro também para a gente. A palavra vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E na parte B do versículo 3 diz:
e muitos são os que entram por ela. Muitos. Esse muitos aqui na palavra do Senhor, ele vem dar a ideia de maioria. De muita gente. Literalmente. Da maioria. A maioria anda por essa... E se não somente a porta é espaçosa, mas o caminho todo é largo, então a maioria caminha por esse largo caminho. A maioria é que entrará nessa porta larga. E no verso 14 vai dizer assim: apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E esse poucos aqui na palavra vem dar o sentido, a ideia de minoria. Poucos. Poucas pessoas. A minoria é a que conseguirá entrar pela porta estreita, que conseguirá permanecer, caminhar pelo apertado caminho. Que nós possamos trazer essas palavras para as nossas vidas. Porque nós devemos então observar a nossa vida e pensar em qual dos caminhos nós temos andado. Quais são as pessoas que têm caminhado conosco? Quais são as dificuldades que realmente nós temos passado? Porque no final, nós entraremos somente por uma porta. Nós passaremos simplesmente por uma porta. E uma dessas portas, as quais nós entraremos, uma delas, e somente uma, conduzirá à perdição, ou seja, à morte. E a outra conduzirá à vida, ou seja, à salvação. Nós vemos que na palavra do Senhor, Ele nos diz que no caminho largo, na porta espaçosa, a maioria tem andado, e a maioria tem entrado e entrará. Muitas vezes nós, no caminho do Senhor, que é o caminho que Ele diz para andar, é a porta que Ele diz para entrar, é a porta e o caminho que nos moldará servo, que nos moldará verdadeiro discípulo. Muitas vezes nós estaremos sozinhos. E as outras vezes nós estaremos com a minoria. Muitas vezes nós nos sentiremos solitários. E as outras vezes nós veremos poucas pessoas andando conosco. Que não é somente a porta que é estreita e será difícil de passar, mas o caminho do todo será difícil de andar, de caminhar, de permanecer, de perseverar. Que nós, às vezes, imaginamos que estamos nadando contra a maré, ou indo contra a multidão. Mas, verdadeiramente, nós estamos num caminho totalmente separado. Numa estrada completamente oposta. De direção completamente diferente da que os outros, a maioria, a massa, as muitas pessoas têm andado. E quando se está num caminho diferente, numa direção oposta, quer dizer, significa que você também pensa de maneira diferente.
que você não caminha junto com eles, que você não faz o que eles fazem, porque eles estão ali e caminham para uma direção que você não vai. E fazem coisas que você não faz. E decidem por coisas que você não decide. Entender que essa palavra vem nos apresentar o que é ser o verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão ele se separa da maioria. Ele se separa do muito. Dos muitos que entram por essa porta que conduz à perdição. E entender também que neste caminho, muitas vezes nós olhamos o horizonte, nós não enxergamos a porta. Somente sentimos esse caminho. Não é tempo ainda, talvez, de se enxergar essa porta, de se entrar por ela. Mas nós estamos nesse caminho. Andar junto com a maioria é ser arrastado pela multidão. Andar junto com a maioria é correr o risco de fazer o que a maioria faz e ir na direção que a maioria vai. Lendo essa palavra, eu penso nos profetas do Antigo Testamento, que eram homens, que foram homens sozinhos, que sempre foram a minoria, que sempre foram os poucos, que sempre andaram sozinhos. Eu não estou dizendo para você que você tem que ser uma pessoa que se isola, que mora no cume de um monte, num lugar distante, que não tem contato com a sociedade, que não tem contato com as pessoas, que não tem contato com a comunidade. Não estou dizendo isso para você. Não estou dizendo para você que é pecado e que é errado trabalhar ou simplesmente ir ao colégio ou ir à faculdade e se encontrar com aqueles que andam nesse caminho da maioria. Eu estou dizendo sobre caminhada. Eu estou falando para você sobre aquilo que nós fazemos nos nossos dias, porque é isso que identifica quem somos. Por aquilo que nós decidimos nos nossos dias, porque é isso que identifica quem somos. Por aquilo que nós falamos, por aqueles que nos acompanham, para onde nós vamos, o que nós deixamos de fazer e quais são as nossas prioridades, porque é isso que identifica quem somos. Cristo vem nos apresentar características e um padrão de um verdadeiro discípulo. E ele diz que o verdadeiro discípulo, ele anda no caminho estreito, no caminho apertado, e ele entra pela porta estreita. Que o verdadeiro discípulo, que o verdadeiro servo, que o verdadeiro cristão, ele muitas vezes vai sentir sozinho, fisicamente, entenda fisicamente. Porque a maioria, ela está focada, ela está ligada às coisas que são do mundo. Porque são essas coisas que conduzem à perdição. É neste caminho que eles têm andado. O pensamento e a ideia aqui nesses 2 versículos são pensamentos lógicos, que se encontram, que se completam. Para o meu e para o seu dia. Para a minha e para a sua vida.
A maioria tem se concentrado nas coisas que são da perdição, que são do mundo. A maioria tem se voltado, tem caminhado com o objetivo de buscar as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo é que conduzem à perdição. E é por esse caminho que eles têm andado. Mas o cristão, a maior parte das vezes, se sentirá sozinho fisicamente, mas nunca sozinho espiritualmente. Nunca sozinho espiritualmente, entenda. Que na maior parte das vezes, ele se verá junto com a minoria. A minoria, eu quero dizer para você, de cristãos que vivem no mundo, que trabalham no mundo, que estudam no mundo, que casam no mundo, que namoram no mundo, que completam os seus anos no mundo, que vão a festas de aniversário no mundo, que se formam no mundo, que têm os seus filhos no mundo. A minoria que também fazem compras no mundo, que vão a cultos no mundo, mas que não são deste mundo, que não pertencem a este mundo, que não fazem parte deste mundo, que não aceitam as coisas deste mundo, porque estão ligados ao caminho que leva à vida, ao caminho da salvação, ao verdadeiro caminho. Não é um viver de isolamento, mas é viver às vezes sozinho, fisicamente, de ir contra a maioria, mas estar junto de Deus, porque as coisas desse mundo são passageiras, mas as coisas do Senhor, essas são eternas. Porque as coisas do mundo são visíveis, porque as coisas do mundo são palpáveis, porque as coisas do mundo são táteis, porque as coisas do mundo, elas levam e encaminham para a perdição. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 16, diz: porque não desfalecemos, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós às coisas que se veem, mas às coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, quer dizer, são passageiras, são momentâneas. E as coisas que se não veem, que não são visíveis, que não são palpáveis, que não são táteis, elas são eternas. Eternas. Para sempre. Talvez não, e provavelmente nós não iremos recebê-las aqui nessa terra, mas na vida eterna, quando passarmos pela porta estreita. Eu quero dizer para você, reflita, seja honesto, seja sincero consigo mesmo sobre a sua vida, sobre o que você tem vivido, sobre aquilo que você tem passado, qual é o caminho que você tem andado. A multidão tem te carregado. Se você já andou alguma vez no meio da multidão, você sabe que é muito difícil. E você sabe que uma hora você, fraco demais, vai ser levado por ela. Que você pode estar ali
no meio deles e tentar de todas as formas e com todas as suas forças ir contra eles e abrir espaço. Mas eles andam para uma única direção e uma hora você vai ser levado junto com eles. Por isso Cristo aqui nessa passagem ele deixa claro que há uma separação e uma separação inevitável para aqueles que são verdadeiros cristãos. É preciso haver essa separação e andar num caminho totalmente diferente daqueles que vão um dia entrar por essa larga porta e serão conduzidos à perdição. São conduzidos à perdição. Eu gostaria, para terminar, deixar uma última passagem para você. Se você puder ler agora e acompanhar junto comigo, mas se não, deixe marcado ou grave, para que depois você possa estar lendo. Mas, em 1 João, no capítulo 4, no versículo 4 também, é fácil de lembrar, fácil de se recordar, diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque, preste bastante atenção na parte B do verso 4, do capítulo 4, do primeiro livro de João. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu quero dizer para você que a caminhada do cristão ela não é fácil. Eu quero dizer para você que a caminhada do cristão ela não é um mar de rosas, muitas vezes. Quero dizer para você que quando você se tornar cristão, se você ainda não é, se Cristo te chamar em algum momento da sua vida, os seus problemas simplesmente não vão desaparecer. E que se você que se tornou cristão por causa talvez de uma pregação eloquente ou de uma pessoa e ainda não foi realmente encontrado pela verdadeira conversão que vem por meio do Espírito Santo, não de pessoas, não de palavras, não de homens, não de pastores, não de ministérios, mas pela palavra, pelo mover do Espírito Santo e somente dele. Se você que se tornou cristão por causa de um desses motivos, e aí você pensou que todas as suas coisas todas as suas dificuldades iriam desaparecer, todas as coisas iriam se transformar, se autotransformar em bênçãos, você está enganado. Porque a nossa recompensa ela não vem aqui da terra, porque nós não fomos feitos para essa terra. Nós estamos aqui simplesmente de passagem. A nossa recompensa ela é invisível e ela é eterna e ela será dada a nós num outro momento, num outro tempo. E eu quero dizer para você que está indeciso, que ore ao Senhor, para que Ele possa mover o seu coração à verdadeira conversão, por meio do Espírito Santo. Que nós possamos orar ao Senhor para que Ele possa ter misericórdia de nós todos os dias. E possa nos fortalecer para que nós possamos andar nesse verdadeiro caminho, o caminho que leva à vida. O caminho que vai ser apertado, difícil, que muitas vezes nós vamos nos sentir sozinhos, mas nos lembrar que nunca estaremos sozinhos. Que o Senhor jamais nos deixará, jamais nos abandonará. E que nós possamos ter forças para perseverar todos os dias. Porque não é somente a porta estreita, mas o caminho todo é apertado. Que nós possamos colocar as nossas vidas na direção do Senhor. Há somente uma direção que leva à vida. Há somente um caminho que leva à salvação. E esse é o do Senhor Jesus Cristo.
Essa é a palavra de Mateus, no capítulo 7, no verso 13 e no verso 14. Oremos ao Senhor para que possamos estar caminhando pelo caminho certo, pelo caminho que leva à vida. Amém.